Alexandre, e nesses momentos, o que a gente vê entre essas pessoas que estão enfrentando toda essa tragédia é a solidariedade. Primeiro, antes da solidariedade, a gente vê a união, né, dessas pessoas, que é aí que a gente vê o quanto a gente tem essa empatia um pelo outro, né? Boa tarde. Roberta, boa tarde. Realmente, quando a gente vê situações como essa, né, a gente começa a perceber o quanto que nós temos alguma responsabilidade pelo outro também. Aliás, a própria palavra solidariedade, né, ela vem de sólido. Sólido significa o quê? Partes interdependentes, né? Por isso que tem essa questão da união, por isso essa solidez. Então, o que é a solidariedade? É quando o seu problema, a sua questão, a sua vida também é um pedaço da minha responsabilidade. Então, eu me torno um pouco responsável, não só por mim, mas também por você. E é como você trouxe, né, Roberta, há muitas questões como envolve a compaixão e a empatia. A empatia é quando eu me imagino no lugar do outro e isso me afeta ao ponto de eu promover um comportamento em direção ao outro, produzir algo que me afeta em relação ao outro, né? Isso é muito importante. E a compaixão, a própria palavra também já o traz, né? Ter essa paixão em relação à dor do outro, tá? Então a diferença da empatia para a compaixão, por exemplo, é essa. Na compaixão, a gente tem alguém em uma situação de dor, de sofrimento, que eu me lanço por meio da solidariedade para justamente ali poder fazer alguma diferença que nem sempre a gente sabe o quanto a gente faz de diferença na vida para o outro. Às vezes acha que é pouco, mas para o outro pode ser gigante. Então, nesses momentos, a gente vê a importância dessa união, né, Roberta? Só que a gente sabe também que se trata de uma situação de desespero, né? É uma tomada de decisão muito rápida. E aí a emoção fala mais alto nessas horas, Alexandre? Fala porque é Flávia, né, que foi entrevistada. A própria Flávia falou, a minha luta ali não era para viver, era para sobreviver, né? Então, nesses momentos, a emoção toda, toda a sua energia, todas as suas forças é para conservar a sua existência, para você se conservar vivo, né? Então, nesse momento, a gente acaba agindo pela emoção, não tendo muitas vezes tanto discernimento até do que está fazendo, se lançando em riscos que não se lançariam em outras situações, né? Mas você vai vendo que é uma situação em que você procura sobreviver. Por isso que nesses momentos é tão difícil a gente garantir um juízo tão adequado para as coisas. Às vezes você se agarra em coisas que podem te trazer outros riscos, mas naquele momento você só quer a sua sobrevivência, né? Então, isso é parte de todos nós, essa luta pela vida. E quando a gente luta pela vida, às vezes você não mensura muito bem. É o famoso vale tudo desde que eu consiga, nesse momento, pelo menos garantir minha vida. E a própria Flávia disse, né? Pelo menos a vida eu consegui conservar. E muito interessante isso, né? Que lição, que aprendizado que ela resumiu ali naquele momento com a Suelen, agora ao vivo aqui no Fala Espírito Santo, que o desfecho dessa história poderia ter sido diferente, o quanto ela é grata, né, de tudo que aconteceu, assim, daquela forma que ela conseguiu, com muita força, conduzir nesse momento, que ela poderia não estar ali para contar o final dessa história. A gratidão, e tem dois afetos nesse momento, duas emoções que se destacam mais. Um é a gratidão na relação com o outro pelo que faz, pela sua própria vida, né? Às vezes é um estranho que te ajuda, que você jamais imaginaria. E outra emoção, Roberta, que aparece muito nesses momentos também é a esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de que as pessoas vão contribuir para esse momento de dificuldade que você está passando, a esperança de que você mesmo vai superar financeiramente, talvez mesmo psicologicamente, aquele trauma que você passou. Você, com a esperança, você também ressignifica lugares, como por exemplo, a gente viu ali a escola brigando, e no momento em que nós temos visto tanta violência, uma escola como símbolo de vida nesse momento, é muito importante também trazer esses novos sentidos e significados para os espaços e para as pessoas que também estão ao nosso redor. Então, trazer a gratidão e a esperança, elas são fundamentais para uma vida em comunidade. Alexandre, a importância das pessoas, né? Porque chega nessa reta de final de ano, a gente já está planejando o Natal, a ceia de Natal, o Ano Novo, mas essas pessoas que estão enfrentando isso nesse exato momento, esse drama, todo esse planejamento foi interrompido.
E aí todo o foco muda. Então a importância dessa solidariedade nessas horas. Isso, quando a gente tem uma situação de calamidade, de perda como essa, você tem algumas pessoas podem sentir uma perda da identidade quando perde a casa, porque a casa é parte da sua identidade. Você perde também privacidade, você perde paz e você também perde um pouco de segurança. Você tem a sensação de perda de segurança. E você vai chegando em épocas em que tem reunião de pessoas, um momento de mais festivo, um momento de mais celebração. Muita gente tem tradição para tal. Então, a gente vai vendo a importância desses momentos de justamente a gente tentar dar atenção para a saúde mental dessas pessoas. Por quê, Roberta? Muitas vezes, algumas vão lidar melhor, mas outras podem ter uma ansiedade um pouco mais constante nessas situações. Essa ansiedade pode se desenvolver porque a gente chama de estresse pós-traumático. Pessoal, o estresse pós-traumático ele não acontece simplesmente depois do trauma. Ele vai evoluindo, pode evoluir por até 6 meses, né? Então, é muito importante ter essa atenção. E o mais importante talvez seja justamente conseguir conciliar essa solidariedade, esse suporte para tentar de alguma forma celebrar a vida, celebrar algo que pode ser tradicional, desde que tenha garantido também esse respeito, essa dignidade e oferecer ao outro também essa presença, né, que nesse momento é tão importante. Então talvez um presente de Natal seja essa presença justamente do outro, né, que vai tentando ali se reerguer, se reinventar, trazendo ali novas perspectivas por meio da solidariedade, por meio da esperança, para que também consiga fazer com que tenha uma virada de ano, uma possibilidade de momentos que talvez você, não necessariamente são momentos festivos, mas momentos ali em que você pelo menos teve ali a possibilidade de estar em família ou de estar se reunindo de alguma forma, né? Então, a gente vai vendo essa importância, né, do outro, da presença do outro e da atenção à saúde mental dessas pessoas, tá? Inclusive o código de ética, por exemplo, dos psicólogos, também oferecer serviços, é o dever nosso, né, em casos e situações como essa, por exemplo. Nem todo mundo sabe, mas é uma das questões também. A gente também acionar os direitos dessas pessoas, tudo isso é parte do cuidado com a integridade, a saúde física, a saúde psicológica e a dignidade. São 3 coisas que têm que sempre andar juntas. Agora, Tenente Andresa, vou te fazer uma pergunta. Eu sei que o pessoal de casa vai falar assim, nossa, mas eu já estou cansado de saber, mas é muito importante a gente reforçar quais são os sinais na nossa residência que já abrem um alerta para a gente ou acionar a Defesa Civil, ou se a gente já tiver para onde ir, a gente buscar uma outra alternativa, porque as pessoas insistem muitas vezes em ficar e permanecer ali, porque é o sentimento de pertencimento que elas têm. O que é um sentimento legítimo, Alexandre? Sim, a sua casa é uma extensão do seu corpo, vamos colocar assim, onde você se sente seguro, ela é parte da sua privacidade, né? A casa, ela é parte de você e você é parte dela ali. A casa, ela tem uma função muito importante em vários sentidos, né? Então, é isso, assim, saber o que é prioridade naquele momento. Muitas vezes é importante até que seja dito isso de uma forma até didática. Olha, não quer dizer que você vai ter que abandonar para sempre o que é algo definitivo. Então, esse trabalho do imediatismo, né, no que o imediato é o risco, para que possa ter um pouco mais de segurança, de poder sair da sua casa, de se reinventar, e que ali, naquele momento, essa é a prioridade, mas que saindo de casa você não vai deixar de ser você não vai perder literalmente questões que você tem simbólicas naquele local, né? Então, tudo isso é importante que tenha prioridades e às vezes é um trabalho que tem que ser feito mesmo quase que didático para que as pessoas não se desesperem, porque o desespero que atrapalha, né? Então, o acolhimento, falar de um modo didático, conversar, colocar as palavras no lugar, sem ser algo autoritário, né? Isso realmente faz diferença para que a pessoa saiba o que ela está fazendo naquele momento e que ela não está se abandonando, mas ela está ali sobrevivendo. É o sentimento, né, que a gente vê numa hora dessa, é o desespero de preservar a própria vida, né, Alexandre? Ali, no caso, a vida dos filhos. Que a gente está falando aí dos nossos
nosso maior bem da vida, né? E a gente vê também, né, nessas imagens como que a união faz com que as pessoas se mostrem fortes em momentos de dificuldade, né? E tiram forças de onde jamais imaginariam ter e até se surpreendem com si mesmas diante dessas situações em que acaba se colocando às vezes em risco também, mas ao mesmo tempo não abre mão de ajudar mesmo se colocando em risco, né? Assim, é claro que é preciso toda a prudência, né? Aqui a gente está enfatizando isso, deixando isso bem, né, o tempo todo esclarecido, né, elucidado, mas a gente vai percebendo o quanto que essa questão da empatia, compaixão, produzindo solidariedade, fazendo com que a gente diminua um pouco esses danos. Não necessariamente reverte, não necessariamente volta ao que era antes, não necessariamente traz soluções mágicas, pelo contrário, tem perdas, nós não temos que romantizar isso também, mas a gente vê também como que isso acaba que uma pessoa com outra, juntando um mais, e quando você vê tem várias ali reunidas, isso também vão trazendo forças, isso também vão trazendo fôlego para que não desista. Então a gente vai vendo o quanto que isso traz a possibilidade de ter essa esperança e de ter também o que? A solidariedade como uma capacidade nossa de nos mantermos, né? Obrigada pela participação de vocês, tá joia? Uma boa tarde, tá?